Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Hoje eu quero começar a tratar com os senhores a respeito dos títulos executivos extrajudiciais. Nós já avançamos na análise do que seja título executivo, o princípio da formalidade, a execução é nula se não tiver um título executivo. Já vimos as espécies de títulos executivos judiciais do artigo 515. Quero começar a ver as espécies do título executivo extrajudicial que estão essencialmente disciplinadas no artigo 784 do Código de Processo Civil. Não é um único lugar no ordenamento jurídico em que aparece, mas é o rol do artigo 784 em que nós temos os principais títulos executivos extrajudiciais. Eu também não me proponho a ver aqui nesse vídeo todos, muito pelo contrário, eu separei esse vídeo para tratar de apenas um dos incisos. Então nós vamos ver o artigo 784, inciso 1º. O artigo 784, inciso 1º, na verdade o caput diz, são títulos executivos extrajudiciais. E aí vem logo o inciso 1º e vai apresentar uma sequência de títulos de crédito. E aí uma primeira consideração que nós devemos fazer é não confundir títulos executivos com títulos de créditos. Eles são estudados por ramos distintos do direito. O título de crédito é estudado pelo direito empresarial, ao passo que o título executivo é estudado pelo direito processual. Eu vou trazer aqui noções mínimas, noções essenciais, básicas, sobre cada um desses títulos de crédito, tá? Mas os senhores precisarão complementar a análise com professores e com as aulas de direito empresarial. O Código de Processo Civil não tem a finalidade de disciplinar cada um desses institutos. Só o que o Código de Processo Civil faz é, portanto, atribuir eficácia executiva, né, a possibilidade desses atos jurídicos ensejarem uma atividade executiva do Estado, a tutela jurisdicional executiva. É isso só que o Código de Processo Civil faz. Quem vai melhor regulamentar cada uma dessas espécies é a legislação própria, e nesse inciso 1º são, portanto, as normas do direito empresarial. Mas o inciso 1º do 784 assim dispõe. São títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture, e o cheque. Então assim dispõe o inciso 1º do artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. Eu quero começar, portanto, traçando algumas considerações com os senhores a respeito do cheque. Algumas pequenas e rápidas, breves
considerações sobre o cheque. Em primeiro lugar, o cheque é disciplinado por meio da Lei 7357. A lei do cheque é a Lei 7357 de 85. Lei 7357 de 85. E eu vou destacar alguns artigos aqui dessa lei que são os mais importantes. Em primeiro lugar, o artigo, os mais importantes para o que me importa aqui, que é a eficácia executiva, né, senhores? Em primeiro lugar, o artigo 47. O artigo 47, ele dispõe que ele dispõe sobre o que a lei chama de prescrição do cheque. Que o cheque prescreve, que a prescrição do cheque é de 6 meses. E aí uma pequena consideração. O que a lei chama de prescrição não é aquela prescrição lá do direito material, a prescrição como fenômeno que vai impedir de você ir a juízo, exercer o seu direito de crédito. Não é isso. A prescrição aqui é no sentido mesmo de eficácia executiva. Então, a eficácia executiva do cheque é no prazo de 6 meses. A sua força executiva é de 6 meses. Só que, na verdade, nós devemos melhorar um pouco essa consideração. Porque não são 6 meses, vamos assim dizer, puros. Não são 6 meses isolados. Na verdade, nós devemos conjugar esse artigo 47 com um outro artigo. Nós devemos somar o artigo 47 com o artigo 59 e o artigo 33 da mesma lei. Então, a combinação do artigo 47 da lei do cheque com o artigo 59 e 33, nós veremos que a prescrição se dá no prazo de 6 meses, né? Dentro de 6 meses você pode executar, só que não são 6 meses puros. São 6 meses contados da expiração do prazo de apresentação do cheque. E qual é esse prazo de apresentação do cheque? Esse prazo de apresentação do cheque pode ser de 30 dias ou de 60 dias. É isso que dispõe esses dispositivos. Então, na verdade, não são 6 meses. São 6 meses a contar do término do prazo de 30 dias. Ou 6 meses a contar do término do prazo de 60 dias. 30 dias quando o cheque é expedido na mesma praça do seu processamento. 60 dias quando é expedido em outra praça fora do local de processamento, tá certo? Então nós podemos ter aqui um prazo total de 7 ou 8 meses de eficácia executiva do cheque. Eu quero ainda tratar com os senhores, ainda sobre o cheque, eu quero pontuar com os senhores a súmula de número 600 do STF. Então nós temos a súmula 600 do STF, que diz respeito à força executiva relacionada ao cheque. E aí diz lá que é cabível a demanda executiva em face do emitente ou do avalista, tá certo? Eu quero pontuar também a possibilidade de se propor uma demanda cognitiva com base no cheque. É claro que o cheque é título executivo naquelas condições que acabamos de ver. Então, superada a força executiva, aquele cheque pode ser utilizado como um documento probatório em uma demanda cognitiva. O que eu quero pontuar aqui com os senhores é o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei número 6899 de 81. A Lei 6899 de 81 é a que trata sobre a correção monetária. Então, a correção monetária será contada desde a propositura da demanda, tá? Então, desde a propositura da demanda. E aí, para encerrar a análise do cheque, eu gostaria de pontuar com os senhores o que consta do artigo
700 do CPC. O artigo 700 do CPC é aquele que versa sobre a ação monitória. E aí, de igual maneira, uma vez que se perca a força executiva do cheque, ao mesmo tempo que ele pode optar por ingressar com a demanda cognitiva, como o cheque é um documento escrito desprovido de força executiva, é possível também ao autor, e aí é uma escolha do autor, ingressar com a ação monitória prevista no artigo 700, e aí nós falaremos sobre a ação monitória em outra oportunidade. Tá certo? Bom, mas aí, enfim, o dispositivo ele fala também, o 784 falava também na duplicata. E eu quero fazer algumas considerações com os senhores sobre a duplicata. Uma consideração muito importante sobre a duplicata é que ela está regulamentada pela Lei 5474, Lei 5474 de 1968. E aí no seu artigo 15, inciso 1º, no seu artigo 15, inciso 1º, temos lá a exigência do aceite. Então, a duplicata, para que ela seja executável, faz-se imprescindível que tenha-se o aceite, tá? Então, esse é um dado muito importante. Além disso, quero pontuar com os senhores o seguinte, olha aqui, não havendo aceite, então, em não havendo aceite, o credor pode ainda assim executar, mas aí ele vai ter um trabalho um pouco maior. Ele vai precisar de algumas situações algumas providências um pouco mais complicadas. E aí, enfim, não havendo aceite, aí não vai depender se é uma duplicata relacionada à venda ou se é uma duplicata relacionada a serviços. Sendo duplicata relacionada à venda, ele vai precisar comprovação da entrega. Sendo relacionada a serviços, ele vai precisar comprovação da prestação do serviço. Tá certo? Em qualquer uma das duas hipóteses, ele vai precisar do protesto, em qualquer uma das duas hipóteses, e ele vai precisar também, em qualquer uma das duas hipóteses, que não tenha ocorrido, então, inexistência de recusa com base nos artigos 7º e 8º da Lei 5474 de 68. Tá? Então, a duplicata, para ser executada, ela precisa do aceite. Artigo 15, inciso 1º. Em não havendo aceite, e aí em não havendo aceite é a previsão justamente do artigo 15, inciso 2º da Lei 5474 de 68. Em não havendo aceite, tratando-se de venda, ele vai precisar que não tenha ocorrido recusa com base no artigo 7º e 8º, protesto da duplicata e comprovação da entrega da mercadoria. Tratando-se de duplicata relacionada a serviços, ele terá que comprovar a prestação de serviço, terá que comprovar o protesto e não pode ter ocorrido recusa com base nos artigos 7º e 8º. E aí, uma última consideração, também nós podemos destacar aqui a incidência, deixa eu ver se eu consigo levar essa barra lá para cima, beleza? Aqui também pode incidir o artigo 700 do CPC, que trata sobre a ação monitória. Então ele precisa desses requisitos daqui para cima para que ele consiga executar. Se ele conseguir preencher esses requisitos, seja pelo aceite ou não havendo aceite preenchendo essas circunstâncias, ele vai poder executar.
Não preenchendo esses requisitos, ele pode optar ou por uma demanda cognitiva, claro, ou pela via da ação monitória, tendo em vista que o requisito da ação monitória é a existência de um documento escrito, a duplicata é um documento escrito, e que esse documento escrito seja desprovido de força executiva. E se ele não preencher esses requisitos, justamente ela será desprovida de força executiva, tá certo? E aí, rapidamente, esses são os títulos executivos que eu reputo mais importantes nesse inciso primeiro. Vou falar rapidamente aqui. Nós vimos, então, o cheque e a duplicata. O terceiro dos títulos executivos que eu quero destacar é a debenture. Debenture. Aonde que nós temos a regulamentação da debenture? Artigo 52 da lei da SA. A lei da SA é a Lei 6404. Lei 6404 de 1976. Lei 6404 de 1976. Debenture, meus amigos, consiste num empréstimo que a sociedade anônima toma do indivíduos, né, dos sujeitos, pessoa física ou jurídica, e então ela concede, a sociedade anônima, que é a tomadora do crédito, ela concede títulos de crédito a prazo. E aí daqui a um certo tempo aquele título vence e o sujeito que emprestou vai resgatar o que ele emprestou corrigido com juros ou eventuais outros direitos que seja previsto no contrato que foi celebrado, tá certo? E temos ainda, quero tratar aqui de forma conjunta, o título de número 4 e o título de número 5, que é a letra de câmbio e a nota promissória, só para destacar para os senhores que elas são regulamentadas por meio do decreto de número 2040, olha só a curiosidade, de 1908, não vou nem botar 08 para não acharem que é de 2008, decreto 2040 de 1908, a letra de câmbio está disciplinada no artigo 1º e a nota promissória está disciplinada no artigo 54, então artigo 1º deste decreto e artigo 54 também deste decreto, e elas também foram, tanto a letra de câmbio quanto a nota promissória, também foram regulamentadas pela LUG, Lei Uniforme de Genebra, LUG, Lei Uniforme de Genebra, que foi internalizada, começou a produzir efeitos no Brasil por meio do decreto 5763. Então, decreto 57663 de 1966. Decreto 57663 de 1966, tá certo? Então essas eram as principais considerações a respeito desse inciso 1º do artigo 784, os títulos executivos extrajudiciais. Veja que nesse primeiro inciso 5 títulos executivos. Coincidência, na verdade não é coincidência, não é à toa que eles foram reunidos no mesmo inciso, todos eles são títulos de crédito, todos eles são títulos de crédito, e eu dei maior atenção aqui, evidentemente, ao cheque e à duplicata. Vimos que eu gastei aqui maiores considerações a respeito do cheque, tá certo? Então, tá visto aí com os senhores o artigo 784, inciso 1º do CPC, os títulos executivos extrajudiciais. Forte abraço a todos, até a próxima.